Senhor Jesus, eterno Pai, bendito és tu entre todas as nações. Hoje, como sempre, nós estamos disponíveis para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos estejam empenhados na divulgação do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. Irmão, nós vamos continuar frisando a vida de Pedro, o primeiro milagre apostólico após o Pentecostes. Duas coisas foram necessárias para que o milagre acontecesse. O milagre lá no templo chamado Formosa. Primeiro, Pedro e João tinham uma vida cheia de compaixão. Sejamos compreensível e que nós tenhamos compaixão. Outro fato importante é que a fé, ela foi realizada mediante, aliás, a cura foi realizada mediante a fé. Outro ponto importante é que a cura foi realizada pelo nome do Senhor Jesus. Mas para isso, o cego tinha que ter fé, esperança e fé. Foram esses dois ingredientes que fizeram com que ele obteve o resultado, ele obteve o pedido do seu. Aliás, foi através desses dois ingredientes que ele foi atendido. Entendemos? O povo, irmãos, daquela época, ficaram admirados, muito admirados com o que aconteceu. Como eu já disse, que a fé, que a cura foi realizada mediante a fé, nós temos esse relato bíblico citado em Atos 3,16, pela fé no nome de Jesus, este nome deu força a este homem. Veja bem, irmãos, o nome do Senhor Jesus te dá força. Que verdes e conheceis, sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de vós. Bem encaixados as palavras de Pedro. Primeiro ele diz que o milagre foi realizado pela fé. Segundo, ele diz que essa fé, ou este nome, deu força ao homem, tá? Que vocês estão vendo. Sim, foi a fé que veio por intermédio dele, quer dizer, se ele não tivesse fé, viu? Foi a fé que veio por intermédio dele, deu a este homem saúde perfeita diante de vós. Mas a fé não é a causa do milagre, não, mas ela faz com que o milagre venha a acontecer. Ela é um instrumento. Claramente, irmão, foi a fé dos apóstolos o instrumento da cura do paralítico, pois eles estavam totalmente passivos nesse processo. Eles estavam ainda caminhando. A fé, irmãos,
Aliás, a cura foi instrumentalizada por Pedro. Atos 3,6. Pedro foi apenas um instrumento usado por Deus para, em nome de Jesus, observe, para, em nome de Jesus, levantar aquele homem paralítico. Pedro, ele agiu com compaixão ao ponto de tomar-o pela mão. Pedro levantou e os aprumou, irmãos. O homem não tinha plumos, tá? Pedro conduziu ao templo, veja bem. Curou e conduziu ele ao templo, a casa de Deus. Através de múltiplas repetições, ele andou, salteou e levantou. Provas de que ele era curado. Lucas desenha toda a intensidade da alegria deste homem. O homem ficou muito alegre. Ele saltou, tá, irmãos? Ele levantou e ele andou. Seu primeiro caminho o leva com apóstolos para dentro do templo. Entendeu? Sua alegria não se esgota em sua felicidade, mas o impele até Deus. Como eu disse desde o início, que este foi o primeiro milagre apostólico depois do Pentecoste. E ele serviu como abrir as portas para o testemunho do Evangelho. O milagre tinha que acontecer. Era necessário que o milagre acontecesse. Dali para frente, todos sabiam claramente que Pedro era como é que se diz? Abridor de portas. Era um mensageiro. Então veja bem, irmãos. Depois da segunda pregação de Pedro, quase o número de convertidos subiu de 3.000 para 5.000 pessoas. O povo foram. O povo aceitaram. Vimos? Atos 4:4. A vida de oração de Pedro não para por aí, irmãos. Não, ele continuou orando. Depois de ameaçado com os demais discípulos, foram procurar a igreja e relataram como os principais sacerdotes e anciões os havia ameaçado. Irmãos, ameaçado de quê, irmãos? Por quê? Qual era o pecado de Pedro? Sabe o que a igreja fez? Quando a igreja ouviu isso, todos, unanimemente, levantaram a voz e oraram a Deus. É como se dissesse: Pedro, agora é com nós. Irmãos, é com nós, Pedro. Pedro e os cristãos de Jerusalém entenderam que Deus é soberano e fundamentados em sua infalível palavra, não oram pelo término da perseguição. Não, irmãos. E nem mesmo pelo juiz sobre os perseguidores, mas rogam a Deus para poder, para poder testemunhar com mais e mais ousadia. Em meio à perseguição, Pedro não orou para o fim da perseguição, não. Ele orou para que Deus o concedesse graça e ousadia. Você está entendendo, irmãos? Mais ousadia, a palavra e a manifestação das curas, sinais
e maravilha por meio do nome de Jesus. Era isso que Pedro queria. O resultado dessa poderosa reunião de oração é que o lugar onde estavam reunidos tremeu, irmãos. Tremeu. Você está entendendo? Tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, quer dizer, com ousadia, com coragem e determinação, anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em uma outra oportunidade, daremos sequência com este tema. Deus em Cristo abençoe você, sua família e todos quantos assistirem este vídeo. Se inscreva no canal, o endereço está aí ao lado, ative o sino de notificação e compartilhe à vontade. Amém, Jesus, e amém.